Olá, minhas amigas, meus amigos. Como que nós vamos atender corretamente uma vítima politraumatizada? Quais são as prioridades? E se forem várias vítimas, como que nós vamos agir? É legal, né? Então, atendimento inicial politraumatizado, tema amplamente difundido, todos sabem bastante sobre isso, praticam, mas não custa nada fazermos algumas revisões, não é verdade? Vamos lá! O Wilson é um operário lá numa obra. O que houve com o Wilson? Chegou no pronto atendimento, o Wilson que caiu de um andaime de uma altura em torno de 10 metros. Foi resgatado imediatamente por equipe de suporte básico que mobilizou em prancha longa com colar cervical e ofereceu oxigênio em máscara. Estava inicialmente inconsciente e aos poucos voltou a contactar. Apresentava rotação da perna direita, olhos abertos espontaneamente, estava ansioso, reclamando de falta de ar e movia os braços. Apresentava cianose e dificuldade respiratória. Os dados passados pela equipe de resgate foram PA 90 por 60, pulso 130 e frequência respiratória 40 por minuto. Foi percebido que não havia secreção em vias aéreas e nem ruídos respiratórios. Estava presente estase jugular e desvio de traqueia esquerda. Murmúrio vesicular abolido, ausculta pulmonar à direita, com enfisema subcutâneo, além de instabilidade pélvica com crepitação. Com esses dados, vamos responder algumas perguntas sobre o atendimento da vítima. Qual a prioridade do atendimento? Qual a primeira medida de reanimação que deve ser feita durante o exame primário? Prováveis causas de hipotensão arterial e as condutas a serem realizadas. É necessário a utilização de raio-x durante o atendimento primário? Se for, quais os raios-x? Qual abordagem deve ser feita em relação ao relato que o paciente provavelmente perdeu a consciência? São dados bastante importantes, mas eu tenho certeza que depois da gente explanar aqui a nossa exposição, nós vamos responder isso com bastante tranquilidade, não é verdade? Só que nós fizemos uma pergunta, se fossem várias vítimas, e também como que a gente vai agir no ambiente pré-hospitalar, né? O acidente das Torres Gêmeas, há muitos anos atrás, praticamente 18, 19 anos atrás, trouxe aí uma ênfase muito grande na organização do atendimento pré-hospitalar de múltiplas vítimas. E você tem cenários de destruição, a importância da segurança do socorrista bastante preeminente, e o sistema de organização, não de identificação só das vítimas, mas organização dos corredores de socorro, do tipo de transporte, a organização interna dentro do hospital para que a gente esvazie as áreas vermelhas para que recebam novas vítimas. Tudo isso tem aí uma importância bastante grande. Agora, como que funciona aí o pré-hospitalar e essa história de triagem? Primeira coisa, a segurança da cena. Nós temos situações de múltiplas vítimas, a gente diz que múltiplas vítimas é quando eu tenho bastante vítima, mas a minha capacidade de atendimento está legal. Quando eu tenho desastre e catástrofe, eu tenho múltiplas vítimas que excedem minha capacidade instalada de atendimento. E além do que, desastre, múltiplas vítimas que excedam a nossa capacidade de atendimento. Catástrofe, ainda tem os intempéries da natureza, maremoto, terremoto, tsunami, alguma situação desse tipo. Os atentados terroristas, eles são pródigos em fazer essas situações, lesões de produtos químicos, produtos radioativos. Primeiro eu tenho que descontaminar a pessoa para atender. Mas a pessoa vai morrer se não for atendida rápido. Não tem problema, porque ela não pode contaminar outras pessoas. A central de regulação ela passa a ter uma importância muito grande para a coordenação desses eventos. E olha, se eu tenho uma situação que as vítimas excedem a capacidade de atendimento, quem vai ter prioridade é quem tem maior chance à vida, não numa triagem normal. Se eu tenho duas vítimas, todas podem ser atendidas, eu vou atender mais rápido quem? Vou atender mais rápido quem está mais grave. Mas quando eu tenho
vítimas excedendo a capacidade, eu já mudo um pouco os meus conceitos. Então, se nós temos, né, essa situação, vítima não excedem, os mais graves, se excedem a capacidade, nós vamos fazer aí quem tem maior possibilidade de sobrevida. E nós vamos classificar o ambiente em área quente, área morna e área fria. Zona quente é o epicentro do acidente. Profissional de saúde não entra lá. Depois que houve segurança da cena, os socorristas pré-hospitalares vão fazer a primeira triagem. Zona morna é uma área próxima onde vão ter os postos de atendimento avançado, verde, amarelo, vermelho, e a área fria é região segura, são os hospitais realmente onde vão ser dados os maiores recursos de atendimento. E nós temos que lembrar que quando eu entro numa área quente com os socorristas pré-hospitalares, após eu ter uma segurança na cena, eu preciso fazer uma triagem muito rápido, que é a triagem chamada START, Simple Triage e Rapid Treatment. Nós vamos usar parâmetros clínicos como capacidade de locomoção, respiração, enchimento capilar e nível de consciência e levar os pacientes de cada corpo para o seu local adequado. O estável é o verde, ele deambula, ele pode aguardar, então ele ganha o cartãozinho verde e ele vai espontaneamente para a área verde. O duro é ele querer ir na outra área, porque na área verde não tem médico a princípio, são enfermeiros, socorristas. A área amarela, ele é um paciente potencialmente grave, mas ele não tem muito risco em 2 horas. Então esse paciente amarelo, normalmente, ele tem os sinais, a parte respiratória, o enchimento capilar, a parte hemodinâmica estável, mas ele não consegue deambular. Ele é um amarelo. E o vermelho, ele tem um risco bastante grande. E a gente tem que ficar atento nesses dados, no 32 e pode fazer. Pode fazer? Pode deambular. 2, se tiver acima de 2 segundos de enchimento capilar, é ruim, ele é verde. Se a frequência respiratória estiver acima de 30, ele é vermelho. Um desses dados, ou seja, pode fazer consciência. Consciência, deambulação. Se ele está consciente, legal. O inconsciente, mas está com esses dados normais, ele é vermelho do mesmo jeito. Por quê? É um dos 3 parâmetros. Frequência respiratória acima de 30, enchimento capilar acima de 2 e alterações neurológicas. E o preto é o paciente em óbito, é o paciente gaspiano, que não tem a mínima condição de reabilitação, ele vai ser deixado na cena. Importante, quem faz triagem START na área do socorro, sinistro, na área quente, ele não faz atendimento. Por isso que a gente não pode ter profissional de saúde lá. São socorristas paramédicos, eles são treinados para isso. O profissional de saúde, ele quer atender, ele quer reanimar? Não, tem que ser muito rápido esse processo. Aí depois outra equipe de socorro vai levar essas vítimas para os postos de atendimento. Uma equipe tria, outra equipe leva, e tem a equipe de atendimento, aí sim os profissionais de saúde. E o que eu posso fazer para esses pacientes no atendimento pré-hospitalar? Em relação à via aérea, posso abrir a via aérea, aspirar secreção, estabilização cervical, colocação do colar? Legal. E os pacientes em item B? Reanimação da ventilação, inspeção do tórax, os chocados, vamos ver se ele precisa de volume ou não, e nos postos médicos avançados ele pode já receber volume. Para grandes sangramentos, desconsiderar os sangramentos pequenos, na escala de coma de Glasgow, ou seja, no D, a gente pode avaliar e ver os pacientes que estão vulneráveis, são TCEs graves ou não, despir esses pacientes, claro, com os cuidados da hipotermia, buscar lesões, são situações que dentro do atendimento pré-hospitalar de uma vítima ou de várias vítimas a gente pode fazer com toda tranquilidade, sempre lembrando de prevenir a hipotermia. Houve uma atualização em relação ao programa do atendimento pré-hospitalar. É o programa PHTLS, tem o apoio do Colégio Americano de Cirurgiões, mas ele é da Associação Nacional de Socorristas Norte-Americanos, na ANT. Lá na ambulância não vai médicos, vão socorristas, é da legislação americana. E eles acrescentaram, antes do nosso ABCDE, via aérea, coluna cervical, respiração, circulação, neurológica, exposição,
acrescentaram um X, que é hemorragia exsanguinante, que é o controle do sangramento externo. Mas não é para tratar choque, porque ele vai morrer mais rápido, principalmente porque eu não tenho uma atenção médica. Então, se eu tenho uma femoral jorrando, eu tenho um sangramento muito vultoso, eu faço a compressão, eventualmente tem as indicações de torniquete, que são exceção, eu posso fazer, aí eu vou para a BCDE. Só que, lembrem-se bem, isso é uma atualização para o sistema pré-hospitalar. Dentro do hospital, programa ATLS, que cuida do atendimento intra-hospitalar, não aderiu a esse X. Então vamos ficar atentos nas nossas questões, porque lá na sala de trauma, na área vermelha, a prioridade continua via aérea e não temos X, e eu quero chamar a atenção isso para que a gente fique bastante esperto. Algum examinador aí mais espertinho pode querer confundir a gente. E o atendimento pré-hospitalar? Exame primário e secundário pode ser feito. Podemos dividir as vítimas estáveis e instáveis. Isso é fundamental, porque vítimas instáveis precisam de remoção mais rápida. Estáveis eu posso controlar, imobilizar a fratura, alguma situação dessa. Claro, o suporte básico é inicialmente feito, mas eventualmente eu preciso de um suporte avançado. Aqui no Brasil nós temos as ambulâncias avançadas com profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, socorristas, intuba-se, faz punção torácica, faz drenagem torácica, punções venosas, diferentes lá do sistema norte-americano. As imobilizações são bastante importantes e, obviamente, o encaminhamento ao local adequado, e a gente vai ficar aí esperto. Uma coisa interessante que tem sido feito pelo pessoal do pré-hospitalar, e eles já têm essas medicações nas suas mochilas, é o ácido tranexame, com 1 grama nas primeiras 3 horas nos pacientes chocados. Então ele já pode ser feito, inclusive lá no pré-hospitalar, já que o nosso pré-hospitalar avançado, nós temos aí a presença de médico, então podemos usar medicação com toda tranquilidade, diferente dos norte-americanos. Legal? Então uma revisão muito breve do que é de pré-hospitalar, inclusive com a atualização do programa PHTLS, mas lembrando, não vamos confundir as coisas, porque chegamos na área vermelha, atendimento intra-hospitalar, não tem mais aquele X. É o nosso ABCDE, é a sistematização do atendimento intra-hospitalar. As precauções padrões são fundamentais, gorro, máscara, EPIs, mais em tempos Covid, né? As etapas do atendimento são muito claras e muito clássicas. Avaliação primária. A avaliação primária tem medidas auxiliares, o oxímetro de pulso é uma medida auxiliar, medidas de reanimação, oxigênio suplementar, intubação orotraqueal, drenagem de tórax, são medidas de reanimação, elas são importantes. Não vou do A para o B sem resolver o A, não vou do B para o C e assim por diante, isso é muito importante. E depois a avaliação secundária, quando o paciente estiver estável ou tendendo à estabilidade, eu já fiz todo o ABCDE. O que diz a avaliação secundária? É o exame total, a nossa semiologia da cabeça aos pés. Vamos definir qual é a necessidade real do meu paciente e encaminhar para o tratamento definitivo. Pode ser dentro desse hospital, centro cirúrgico, CTI, setor de ortopedia, como pode ser para outro centro se eu não tiver as condições adequadas de atenção ao meu paciente. Vamos falar da avaliação primária. É o ABCDE do trauma. Aí, veja, não tem o X, programa ATLS. Estou dentro do intra-hospitalar. Eu quero chamar muita atenção para isso, que eu vejo muitos alunos fazendo essa confusão. Via aérea com cervical, respiração e ventilação, circulação, controle de hemorragia, incapacidade neurológica, exposição com controle da temperatura do ambiente, fundamental, conhecido de todo mundo. Agora, algumas observações são importantes. Como que eu vou saber que está tudo bem rapidamente? Seu fulano, como que você chama? Ah, João Ricardo, então, eu estava no carro, tal. Falei coerentemente. Tem sangue oxigenado chegando na minha cuca. Então, a via aérea está pérvia, eu tenho fole ventilatório, eu tenho o sistema circulatório funcionando e o neurológico legal. Então, se ele respondeu legal,
Mas isso não quer dizer que eu não vá fazer o ABCD, eu vou fazer da mesma forma. Criança, idoso e grávida é o mesmo ABCD, obviamente, com as peculiaridades fisiológicas que devem ser respeitadas. E por que tem raio-x aqui de pelve? Ó, abriu, livro aberto, baita contusão pulmonar de um lado. Por quê? Porque o raio-x de tórax, AP, deitadinho lá, e o raio-x de bacia, pelve, fazem parte do exame primário. Agora, que hora que eu vou fazer isso? Depois de todo o exame primário, lá no item C, para ver se... Depende da sua necessidade, da sua disponibilidade. Mas eu não vou considerar meu exame primário contemplado sem fazer raio-x. Monitorização, oximetria e sondagens demais de importante, principalmente se eu tiver o paciente chocado, porque a melhor maneira de eu saber se minha perfusão tecidual está adequada é a sonda urinária. Sonda gástrica protege a via aérea, inibe a possibilidade de ter um reflexo vagal por hiperdistensão gástrica e simular choque. Agora é óbvio, sonda gástrica, não falei nasogástrica, porque se eu tiver fratura de base de crânio, é orogástrica. Sondagem urinária, cuidado com situações que contraindicam sondagem urinária, como, por exemplo, lesões de uretra, eu preciso estar atento e descartar. E a via aérea com coluna cervical? Então, socorrista que se preze, protege a coluna cervical para que o outro coloque o colar e aí já examinamos a via aérea de uma maneira substancial. Lembre-se, via aérea é face e é pescoço também. Olho, escuto, palpo, pescoço, enfisema subcutâneo, fratura de laringe, né? Tudo isso é bastante importante. E vamos olhar também não só a via aérea em si, mas tem cianose de extremidade, dificuldade respiratória, escuta o estridor, queda de base de língua, o paciente tem bastante estridor. Tem aquele algoritmo, né? Ó, se a criança chorou, o adulto falou, é que a via aérea está pérvia. Isso é verdade, mas cuidado uma coisa. Cuidado com o queimado. Às vezes ele está falando, mas eu já considero uma provável obstrução porque é lesão por inalação. Escarro carbonáceo, queimou a face, entubo mesmo falando, porque ele é uma exceção desse falou, chorou, a via aérea está permeável. Quando a gente fala das lesões térmicas na nossa aula de queimadura, a gente dá muita ênfase por isso. Mas, a princípio, se não for queimado, criança chorou, o indivíduo falou, opa, a via aérea deve estar permeável pelo menos nesse momento. Sinais de obstrução? Legal. E se eu tiver aqui sinais de obstrução, pode ser por sangue, secreções. Então, sempre começando a aspirar essa via aérea. Está lá o nosso pacientinho. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos reanimar, permeabilizar essas vias aéreas de manobras mais simples a mais complexas. Claro, vamos fazer uma medida auxiliar, como a oximetria de expulso, e depois as medidas de reanimação. Aspira as vias aéreas, e o aspirador tem que ser um aspirador rígido, não uma sondinha uretral que não presta para nada, rígido, ou de metal ou de plástico. A utilização de cânula orofaríngea, cânula de nasofaríngea, por exemplo, máscara com oxigênio, material para via aérea definitiva tem que estar eventualmente preparado, e eventualmente precisa de uma via aérea cirúrgica, mas eu não vou fazer via aérea cirúrgica antes de correr todas as possibilidades. Ah, realmente não deu certo, eu vou para o estágio mais avançado. Lembra que nós começamos com medidas simples de elevação do mento. Essa manobra do chin lift de elevação do mento, ela é meio traiçoeira porque ela hiperestende muito a coluna cervical. O jaw thrust que é feito por trás, você pode até ajudar ir fixando já a coluna ao mesmo tempo que você eleva o ângulo da mandíbula. Para o trauma ela é muito mais legal ali para as emergências clínicas, cardiológico, PCE, parada cardiorrespiratória clínica, legal. Mas no trauma, vamos pensar mais aqui no jaw thrust. Nossa máscara de Venturi, na verdade a máscara reinalante ou não reinalante, a válvula que é de Venturi, né, para a gente dar uma tensão de oxigênio. Catéter de O2 em politraumatizado não existe. Ah, eu não tenho força ventilatória, preciso fazer uma pressão. Então, a unidade manual de respiração, que é conhecido como AMBU, né, o C e o E na mão, com 2 socorristas, 1 socorrista, ela é interessante, inclusive na pré-oxigenação, se eu precisar entubar esse paciente.
A cânula orofaríngea de Guedel é muito interessante, só que o paciente ele tem uma repulsa à cânula. Então, normalmente, ele só vai aceitar a cânula se ele tiver com um grau de consciência muito comprometido. E, além disso, ela induz a vômito, então nós temos aí alguns probleminhas. Existe a cânula nasofaríngea também, que é colocado pelo nariz e vai atravessar a queda de base da língua, que é a grande indicação dessas cânulas. É muito legal, eu adoro usar cânula nasofaríngea, pena que a gente não encontra hoje em dia, até nas ambulâncias, nas mochilas de ambulância, ela anda meio esquecida. Agora, é claro, o paciente não tem condições ventilatórias adequadas, eu preciso proteger a minha via aérea, Glasgow abaixo, né, TCE grave abaixo de 8, nós temos aí a possibilidade de ter a necessidade de fazer uma via aérea definitiva, cujo conceito é um tubo com CAF insuflado na traqueia. Tenho que fazer sob visão direta. Agora tem vídeo laringoscópio, beleza, não importa. Eu tenho que ver a corda vocal para fazer intubação. Dissociação, destruição da via aérea, perdeu o reparo anatômico, não abro a boca, secreção, etc. e tal, via aérea cirúrgica. Que nós temos a cricotireoidostomia, seja ela por punção, como está exemplificando aqui, lembra a ventilação a jato, até 40 minutos, a inspiração é ativa, estou num oxigênio sob pressão, mas a expiração é passiva, então 1 de inspiração, 4 de expiração, retenção de CO2 eu vou usar aí em torno de 40 minutos. Posso fazer a via cirúrgica, que é uma pequena incisão na membrana cricotireoideia, que é o mesmo local que eu faço a punção, e introduzo uma cânula de traqueostomia sem CAF, normalmente 4, pequena, e faço a minha ventilação, posso até acoplar a um ventilador. Claro, eu só vou fazer cricotireoidostomia depois de passar por todas as etapas e chegar à conclusão que eu não consegui uma via aérea definitiva de outra maneira. E aí vem o item B, respiração e ventilação, que é a análise do tórax. Então a inspeção ela é fundamental. E lembrar que para que eu tenha o aparato ventilatório funcionando, eu preciso de pulmão expandido, mas eu preciso de integridade da parede torácica e integridade do diafragma também. E como que eu vou saber se isso está presente? Olha, eu adoro isso aqui. Exame físico. O raio-x, na maioria das vezes, nas lesões agudas que matam rapidamente, eu consigo definir apenas com o exame clínico, passando o raio-x, que é obrigatório no exame primário, para o controle dessas ações que eu fiz para resolver ali imediatamente, ou então para o diagnóstico de outras lesões. Inclusive, é comum a gente verificar quase sempre pelo diagnóstico clínico. O oxigênio suplementar é fundamental, a oximetria também é fundamental como medida auxiliar e o raio-x de tórax faz parte disso. E, claro, a identificação da lesão. Agora, lembra, eu não vou precisar de raio-x de tórax para as lesões mais agudas e mais mortais. Quem são essas? São as lesões com risco de morte. Muito conhecidas. Pneumotórax hipertensivo. Era o caso do nosso quadro clínico do operário que caiu do andaime, desvio da traqueia, torção do mediastino, então ele está hipotenso, né? Causa de hipotensão, pode ter sangramento, claro, o mecanismo de trauma, mas pode ser um choque obstrutivo. Punção descompressiva no segundo espaço em crianças, quinto espaço intercostal, atualização da 10ª edição do programa TLS para adulto. Vai transformar em pneumotórax aberto, claro, depois você vai fazer a drenagem. É apenas para descomprimir a punção. Pneumotórax aberto, curativo 3 pontos. O que acontece com o pneumotórax aberto? Eu tenho uma solução de continuidade. Se ela for mais larga que a traqueia, vai entrar ar só por aqui. Aí não entra por aqui. E aí eu tenho hipóxia, curativo 3 pontas. Todo mundo conhece curativo 3 pontas. Um plástico, retangular, fixo apenas com fita apenas 3 lados, deixo um solto. Na hora que inspira, colaba. Na hora que expira, sai o ar. Lesão da árvore traqueobrônquica. É aquele pneumotórax hipertensivo, pôs o dreno, borbulhando pra caramba, tudo certo. Não expande. Põe um segundo dreno. Poxa, o buraco é maior que o dreno. Então, deve ter sido uma lesão ampla.
Broncoscopia, opa, é uma lesão mais aí de 2/3 aí da circunferência do bronco da traqueia. Eu preciso fazer tratamento cirúrgico. Hemotórax maciço, conceito, né? Arma de fogo, trauma contuso, drenou, saiu mais de 1.500 ou mais de 200 por hora, igual a toracotomia. É o conceito do hemotórax maciço. Eventualmente posso fazer autohemotransfusão. E o tamponamento, tríade de Beck, lesões principalmente perfurantes, né? Pega mais o ventrículo direito, que é mais anteriorizado, sangue entre o miocárdio e o pericárdio é uma membrana inelástica, não distende legal. O que acontece? Choque obstrutivo. Então, punção de Marfan, uma pericardiocentese. Claro, monitoriza, pode pegar o coração, fazer arritmia, aquela coisa toda, mas aliviando volumes, em torno de 50 ml de alívio, geralmente 200 ml de tampona, aliviando em torno de 50 ml, você tem um alívio até ele chegar no centro cirúrgico. Então, são as lesões com risco de morte. Nenhuma delas precisou de raio-x para o atendimento ou para ser tomada a conduta inicial. E, claro, eu tenho as lesões que a gente vai abordar no exame secundário, e o raio-x ajuda muito. Pneumotórax simples, hemotórax, contusão, tórax instável, contusão cardíaca, ruptura traumática da aorta, aquela, né, do ligamento de Botalo, tamponada, que alarga o mediastino, ferimento transfixando o mediastino, ruptura traumática do mediastino e além de outras lesões aí, como asfixia traumática, normalmente o raio-x ajuda muito nesse segmento. Bom, fizemos o item B, ventilação, vamos para o item C, circulação com controle de hemorragia, que é o choque hipovolêmico. Gente, choque hipovolêmico é uma das principais causas de morte evitável. O duro é a gente perceber que o paciente está sangrando, porque hoje em dia a gente tem uma tendência muito grande a se apoiar em exames complementares. E não tem nenhum exame complementar que diga com certeza, ó, está sangrando ali. Ou esse paciente está em choque. Não tem chocômetro, tem desconfiômetro. E lembra, o choque hipovolêmico é o mais comum do politraumatizado. Pode ter outro tipo de choque? Pode, já falamos duas situações de choque obstrutivo, pneumotórax hipertensivo e tamponamento cardíaco, mas já resolvi lá no item B. Na hora que eu for no item C, está sobrando choque hipovolêmico e, eventualmente, choque neurogênico. Aquele choque do paraplégico, trauma raquimedular alto, que eu não tenho tônus simpático, faz vasodilatação e, ao mesmo tempo, não deixa o coração fazer taquicardia. Então, tetraplégico, hipotenso e bradicárdico. Precisa de droga vasoativa, é a única situação que precisa de droga vasoativa no choque. Mas, na maioria das vezes, o choque hipovolêmico é o mais comum. E os parâmetros clínicos são mais importantes, como aumento da frequência cardíaca, pressão arterial lá embaixo conforme evolução, diurese comprometida, grau de consciência também é comprometido. Claro que é importante a gente classificar para a gente saber a reposição volêmica adequada. E sempre nós temos que parar o sangramento, inibir essa evolução de sangramento e repor a volemia. Ou seja, fechar a torneira e encher o tanque. Só que fechar a torneira é fundamental, porque quando eu estou perdendo sangue, eu estou perdendo hemácia, plasma, proteína, anticorpos, fatores de coagulação, e por mais que eu reponha, eu não vou repor o que eu estou perdendo. Então é muito importante eu interromper o sangramento como medida mais importante. Por que eu estou falando isso? Porque num passado não muito distante, ficava repondo, e a torneira aberta, diz que tentando estabilizar para consertar, para fechar a torneira, para operar alguma coisa assim. Então esse conceito é, como dizem no jargão universal, caducou. É muito importante a gente parar o sangramento como medida para controle do choque hipovolêmico. Obviamente, a reposição volêmica também é muito importante. Então, olha só, gente. Fecha a torneira, enche o tanque. Esse é o tratamento do choque hipovolêmico. Agora, claro, para eu fazer isso, eu preciso saber que o paciente está chocado. Eu preciso saber que a torneira está aberta. Eu preciso saber onde que a torneira está aberta. E eu preciso saber como repor a volemia. E para eu saber como repor a volemia, eu preciso saber o quanto foi perdido
de líquidos. Então, isso é fundamental. Então, veja bem, no exame físico, nós podemos ver algumas situações. E, aliás, é uma grande dica, onde que está sangrando? Porque eu posso ter um sangramento externo. Na maioria das vezes, o sangramento externo, eu vou fazer uma compressão. O torniquete, ele é uma exceção nas amputações traumáticas, ou um sangramento de extremidades que eu não consigo coibir com compressão. Deixo o torniquete lá em torno de 1 hora. Tudo bem, mas ele é exceção. Agora, não é um sangramento externo. É uma hemorragia não aparente, eu estou sangrando em algum desses locais. Em cavidade, vai ter no tórax, no abdômen ou na pelve. Pelve, fratura de bacia. Por isso que o raio-x de bacia é fundamental. Agora, lembra uma coisa, eu posso ter fraturas de ossos longos, como por exemplo, fêmur, húmero. Quebrou 2 fêmurs e um húmero. Poxa, eu tenho um sangramento bastante vultoso. Mas, amigo, se eu tive uma energia cinética, uma força tão grande para fraturar 2 fêmures e um húmero, vamos pensar na possibilidade de eu ter sangramento intraperitoneal, torácico e pélvico, porque foi muita energia cinética. Então, vamos ficar atento e procurar o sangramento abdominal, torácico e pélvico insistentemente. Aliás, sangramento pélvico e torácico, o raio-x obrigatório já dá a dica para a gente. Agora, o sangramento abdominal, eu tenho que examinar o abdômen e se ele estiver instável hemodinamicamente, tiver possibilidade de ter sangramento abdominal, o ultrassom fecha, o lavado peritoneal vão nos ajudar de sobremaneira. Fica aí um conceito muito importante. E a reanimação? Gente, hoje em dia a reanimação é o seguinte, Ringer lactato, 1 litro, veias periféricas. Não adianta eu encher de cristalóide. Por quê? Vai levar a maior coagulopatia, o sódio em excesso leva problema, leva a hemodiluição. Então, 1 litro em veia periférica. Reserva de sangue, coletas de exame e nós vamos fazer reposição sanguínea de acordo com o grau do choque. Isso é bastante importante. Em tempos passados, a gente fazia 2 litros de cristalóide, mais 2 litros de cristalóide, mais 2 litros de cristalóide. É a tal da regra 3:1, mas isso não faz sentido, porque o cristalóide em excesso também vai concorrer para a coagulopatia. E uma coisa importante também, em relação à reposição sanguínea, porque nós perdemos sangue, plasma, hemácias, fatores de coagulação. Então, cada vez mais se dá uma ênfase muito grande para a reposição hemostática, ou seja, reposição de plasma e plaquetas para contribuir com os efeitos da coagulação, além do ácido tranexâmico, 1 grama IV nas primeiras 3 horas. O ácido tranexâmico é um antifibrinolítico. Se nós formos fazer um tromboelastograma, estudar um trombo normal, coagula e o trombo fica lá quieto. Acontece o seguinte, nas coagulopatias e sangramentos extensos, há ativação de um elemento chamado plasminogênese. E o plasminogênio leva a uma hiperfibrinólise, porque aquele coágulo está quieto e depois ele vai ser desfeito. Nós vamos ter a fibrinólise fisiológica. Mas nessas situações de sangramento intenso, esse coágulo vai durar pouco tempo por causa dos plasminogênios. Então, substâncias antitrombolíticas, ou seja, não deixam quebrar o coágulo como ácido tranexâmico, eles são indicados. Primeira dose, 1 grama nas primeiras 3 horas. E claro, se você tiver um tromboelastograma para verificar se há fibrinólise ou não, você pode repetir conforme a necessidade. Então não é só 1 grama, não é só obrigatório, isso aí cai em prova também. Então, eventualmente, você pode fazer no acompanhamento do seu doente maior quantidade de ácido tranexâmico. Claro que esse tromboelastograma ele ajuda demais a gente tomar essas decisões. Essa foi uma evolução da 10ª edição do programa TLS, que é a vigente atual e tem se difundido rapidamente, as pessoas têm utilizado com bastante ênfase. Agora, gente, isso cai na prova, que é a classificação do choque em graus. Então, o parâmetro é clínico. Nós temos choque grau 1, classe 2, classe 3 e classe 4.
O classe 1 é aquele paciente que perdeu menos de 15% da volemia, como se eu fosse lá no banco de sangue doar um sangue, sinais vitais totalmente normais. Classe 2, perdi de 15% a 30%, o que acontece? A pressão de pulso está diminuída, eventualmente taquicardia. O que é a pressão de pulso? Diferença da sistólica para diastólica. Estou sangrando, vasoconstrição, a pressão diastólica sobe. Pressão de pulso normal, maior, igual a 30 milímetros de mercúrio. Então, eu tenho uma pressão 120 por 100. Pressão de pulso 20. Uma pressão 110 por 80. O 120 por 100 é pior. Diminuiu, achatou. Por quê? Elevou a pressão diastólica. Então, diminuição da pressão de pulso. No classe 3, eu já tenho 31 a 40% de perda e, nesse caso, eu já tenho hipotensão. No choque grau 4, eu tenho uma hipotensão severa, acima de 40% de perda volêmica, intensa taquicardia, pressão de pulso diminuída, frequência respiratória muito elevada, quer dizer, trocou o metabolismo aeróbico para anaeróbico e os ácidos CO2 estão indo embora para compensar aí uma acidose metabólica. Além do que, uma coisa que acontece de muito interessante é que a diurese ela é diminuída na classe 3, na classe 4 é praticamente desprezível. Sinais de alterações de consciência começam na classe 3, são maiores na classe 4. E uma inovação bastante importante da 10ª edição, mas eu não vi ainda examinador fazendo questão em relação a isso, mas olha, vamos ficar atento, é o déficit de base, a gasometria. É um parâmetro laboratorial interessante. Aliás, a gente quase não adere à gasometria na nossa prática clínica do dia a dia. Então, 0 a menos 2, classe 1. Menos 2 a menos 6, classe 2. Menos 6 a menos 10, classe 3. Menor que menos 10, classe 4. Agora, qual a importância dessa classificação? É na hora da reposição. Classe 1, eu vou monitorizar. Às vezes eu só pego a veia, não preciso nem hidratar. Classe 2, Ringer lactato 1000 ml, vamos ficar atento. Classe 3, 1000 ml de Ringer lactato e sangue tipo específico com prova cruzada. Demora alguns minutos, 20 minutos para ficar pronto, eu tenho tempo de fazer isso. Agora, classe 4, protocolo de reposição maciça. O que significa isso? Sangue universal, O negativo para mulheres em idade fértil, O positivo para o resto das pessoas e varia a proporção de elementos de coagulação, como plasma fresco e plaquetas. A maioria dos estudos dizem o seguinte, olha, você repõe a plaqueta de acordo com a dosagem, abaixo de 100 mil você faz a plaqueta, se for TCE. Agora, se não tiver TCE, abaixo de 50 mil você vai repor a plaqueta, o TCE é um pouco menos, você espera menos, porque pode ter um sangramento intracraniano, e o plasma, a cada 1 ou 2 concentrados, você faz um plasma. O protocolo de ressuscitação maciça americano dos palcos de guerra diz para cada concentrado, uma plaqueta, um plasma. Mas parece que para o mundo civil isso não está sendo muito bem adotado. Agora lembra o seguinte, eu tenho um classe grau 3, não é proibido eu dar plasma e plaqueta não, tá? Isso cai em prova. Então, cada 2 concentrado, um plasma, vamos dosar a plaqueta. Então, eu posso utilizar-se de plasma e plaquetas para qualquer uma dessas classes, lembrando que aqui o sangue é tipo específico com prova cruzada e aqui é o sangue universal. Isso é uma dica importantíssima. E a resposta à reposição volêmica? Esse dado também é muito importante. Nós temos resposta rápida, resposta transitória e sem resposta. Como que funciona isso? Repus a volemia. Resposta rápida. Manteve normal, significa que parou de sangrar. Resposta intermediária ou transitória. Melhorou, piorou de novo. O que aconteceu? Torneira está aberta. Provavelmente eu vou precisar de cirurgião. Sem resposta, estou repondo a volemia, ele continua sem resposta. Preciso abordar esse paciente muito rápido. Então, esses conceitos ajudam muito no nosso raciocínio. E olha só. Prioridade sempre é o controle da hemorragia. Como que eu vou saber que está sangrando no abdômen? Lavado peritoneal e feste, o paciente está instável hemodinamicamente.
No tórax, exame físico e raio-x. Na pelve, exame físico e raio-x, com certeza. O cateterismo vesical e a sonda gástrica, claro, salvo as suas contraindicações, são muito importantes como medidas secundárias. E as condições que simulam choques são muito importantes e os choques de outra etiologia. Quem que simula choque? Distensão gástrica aguda. Outra etiologia, neurogênico, obstrutivo do pneumotórax hipertensivo. Não vamos comer bola nisso aí. Vamos brincar um pouco para a gente relaxar aqui. Muita conversa, né? E pouca ação. Vamos brincar. Homem de 28 anos, vítima de ferimento por arma branca, é levado à emergência. Ferimento estava no hemitórax esquerdo, quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular. Outro ferimento estava localizado 2 centímetros na cicatriz umbilical. Falando adequadamente, referia a falta de ar. Falando adequadamente, via aérea está permeável, né? Dor no lado do ferimento abdominal. Pressão 80/50 ao choque grau 3. Frequência cardíaca 125, respiratória 30, saturação 88. Glasgow 15. Respiratório, diminuição do murmurio vesicular e hipertimpanismo à esquerda. No exame do abdômen apresenta dor apenas à palpação no lugar do ferimento e na região próxima à lesão. Em relação ao atendimento inicial desse paciente, considere as afirmativas a seguir. Nem vamos olhar o enunciado, vamos ver o que precisa fazer. A via aérea está pérvia. Levou uma facada no quinto espaço, está com o murmurio vesicular comprometido. Tem que drenar o tórax do sujeito. Ah, mas não é pneumotórax hipertensivo? Não falou de desvio de traqueia, gente. Tem hipertimpanismo à esquerda. Deve ser um pneumotórax ou hemopneumotórax. Ah, mas está chocado também. Ué, mas quem me garante que não tem um hemotórax maciço nisso? Então, drena o tórax. Expandiu, e evento até era pneumotórax hipertensivo mesmo. Ah, melhorou e tal. Examina o abdômen, legal. Se resolveu o tórax, continuou chocado, tudo bem, nós vamos operar a barriga. Agora, resolveu o tórax, o paciente estabilizou hemodinamicamente, vamos ver se essa faca entrou ou não, tá? Então, isso aí é muito manjado, né? Está indicado via aérea definitiva? Não, ele está falando. Radiografia de tórax é dispensável para orientar a conduta inicial? Claro que é dispensável. Falou clinicamente, levou uma facada, está com MV lá diminuído, hipertimpânico. Pô, drena o tórax do sujeito. Laparotomia de urgência sem necessidade? No momento não, né? No momento tem que drenar o tórax. Depois nós vamos ver se esse paciente vai melhorar ou não e etc. Então, realmente só a 2 é correta, né? Alternativa B, 2, então está aqui a nossa resposta adequada e a gente vai prestar sempre muita atenção nesse tipo de questão. Lembrando, lá, o raio-x é dispensável. Falamos aqui, é uma conduta adequada. Bom, resolvemos o ABC, vamos passar para o D. Trauma crânioencefálico, que é a avaliação neurológica. Gente, que consiste a avaliação do item D? Reação pupilar, escala de coma de Glasgow. Gente, vamos entender a avaliação neurológica no exame primário como a procura da hipertensão intracraniana. Por que isso? Coma de Glasgow, escala de coma de Glasgow e reação pupilar, ela se refere ao sistema nervoso central. Então, na hora de ver reflexo bulbo cavernoso, motricidade, lesões neurológicas, não. Eu quero saber da pressão intracraniana. Por quê? Porque elevação muito alta da pressão intracraniana mata. Pressão muito alta da hipertensão intracraniana muito elevada faz com que a pressão de perfusão não dê conta de perfundir o cérebro. A pressão aqui está maior, o sangue não chega. Então, os neurônios que não morreram no TCE inicial, eles vão morrer, chama lesão secundária. Isso é bastante importante. Além do que, eu vou aumentando a pressão, eu não tenho, a calota craniana não deixa expandir, mas ele vai tentar sair via herniação supratentorial, compressão de pais cranianos, morte. Então, esse é o nosso grande objetivo da análise do TCA. Agora, um conceito, por que ele vem depois do ABC? Porque se eu tenho pequenos aumentos da hipertensão intracraniana, eu tenho uma hipertensão secundária reacional para perfundir os outros neurônios. Então, se eu estiver chocado, ou tiver hipóxia, não tiver hemoglobina saturada de oxigênio chegando lá, não vai dar certo.
Então a prioridade sempre é o ABC em cima do D. Eu posso ter o trauma craniano mais horroroso do mundo, mas eu vou priorizar primeiro via aérea, ventilação, tratar o choque. Questão muito comum. Abdômen hemorrágico, TCE grave, quem que eu resolvo primeiro? Opera a barriga primeiro. Porque aí eu vou compensar a volemia e eu vou ter menos chance de lesão secundária. Então, esse conceito é muito grande. E como que eu vou saber o grau de hipertensão craniana? Ora, alteração do sistema nervoso central, reação pupilar e escala de Coma de Glasgow vão me ajudar a saber se tem alguma coisa errada. Legal? Então, esse é o grande objetivo. Impedir a lesão secundária, mantendo o ABC, que é o sangue oxigenado, mantendo a pressão de perfusão maior que a pressão intracraniana. E aí, é claro, com a classificação de Glasgow, eu vou estabelecer se o TCE é leve, Glasgow de 13 a 15, moderado de 9 a 12 e grave de 3 a 8. Aí vou fazer uma receitinha de bolo e vou fazer as condutas apropriadas, é muito tranquilo. Olha a escala de Coma de Glasgow. Abertura ocular, máximo 4, resposta verbal, o máximo 5 e a melhor resposta motora. Cuidado quando mandam você classificar a escala de Coma de Glasgow e um lado está localizando a dor e o outro está lá com extensão, descerebração, você fica esperto, porque a melhor resposta motora vai de 6. Ah, mas tem o tal do Glasgow pupilar, muito legal, para neurologista, para CTI, para a evolução do paciente. O programa ATLS não aderiu ao Glasgow pupilar, que seria o seguinte: o Glasgow vai de 3 a 15, normal. Ah, mas eu usei o pupilar. Você vai diminuir 2 pontos, se não tiver nenhuma reação à luz, reagiu só de um lado, diminui 1, e se está tudo certo, você não diminui nada. Então, você vai ver aí a reação do Glasgow pupilar, mas lembrem, o programa ATLS não aderiu ao Glasgow pupilar. E qual que é a nossa conduta? TCE leve, eu vou observar. A tomografia poderia ser realizada a todos com TCE leve, mas eventualmente você tem alguma dificuldade, então você vai fazer a tomografia para casos mais escolhidos, uso anticoagulante, idoso, alguma coisa. TCE moderado, esse sim, merece tomografia, todos os doentes. E a observação, porque eventualmente ele vai melhorar ou ele vai evoluir para um TCE grave. E o TCE grave, além da tomografia, vamos obter uma via aérea definitiva, controle da pressão intracraniana. Lembrando que quando a gente intuba, a gente mantém a pressão, a PCO2 entre 25 e 35. Por que a tomografia? Porque eu posso ter um hematoma extradural, lente biconvexa, eu posso ter um hematoma subdural, ou posso não ter lesão nenhuma, ou hematomas intracranianos, por exemplo, e posso não ter lesão nenhuma. E são as lesões difusas, mas todos merecem ter consulta neurológica e o tratamento e o acompanhamento de forma adequada. E a exposição item E? Vamos despir os pacientes, avaliar o dorso, períneo, as extremidades, ter muito cuidado com a hipotermia, usando cobertores, mantas térmicas, para que a gente possa terminar o nosso exame de maneira adequada. E por que rolar o paciente? Para não deixar passar desapercebida, por exemplo, nenhuma lesão dorsal, que é um pecado muito grande é o pecado muito grande do socorrista. Vamos lembrar, exame radiológico no exame primário é obrigatório. Tórax AP, deitadinho lá, aparelho portátil, raio-x pélvico. Isso é universal e obrigatório. Beleza, fiz o exame primário, paciente estável ou tendendo à estabilidade. Vamos fazer a avaliação secundária. Então, quando começa a avaliação secundária? Depois que termina a primária, o paciente está estável, tendendo à estabilidade. Não, ele está tudo bem, já vou começar pela secundária. Não, gente, não faça isso. Tá? Paciente estável, tendendo à estabilidade, vamos fazer a tal da história ampla, se ele estiver falando, é óbvio, né? Alergia, medicamento, passado médico, gravidez, líquidos e alimentos ingeridos, o ambiente do trauma, ou seja, a cinemática do trauma, é bastante importante. E aí vamos fazer a nossa semiologia habitual, o exame físico das cabeças aos pés, tinha essa coisa de tubo e dreno em todos os orifícios, mas conforme a necessidade hoje em dia,
Exame da cabeça, face, tórax, abdômen, revisa o que você já fez. Se por algum acaso o doente instabilizar nesse momento, volta para o exame primário, períneo, reto, vagina, músculo esquelético, aí sim chegou a hora do exame neurológico completo. As medidas auxiliares, as radiografias, os procedimentos diagnósticos vão ser os necessários, o paciente está estável. Cabe ressonância cervical, cabe tomografia óssea, cabe, enfim, até colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, se a suspeita for uma lesão pancreática, por exemplo, eu já tiver descartado, estabilizado todas as outras lesões. Então isso é bastante importante. Na avaliação secundária cabe tudo. Por quê? Porque o paciente está estável. E o uso de analgésicos? No exame primário, não usamos analgésico. O analgésico é no exame secundário. E utilizados são opioides por via venosa. Não vai usar muscular e subcutâneo, porque a perfusão pode estar comprometida. Lembrar da vacinação antitetânica e sempre reavaliando e monitorizando essa vítima é fundamental. Acabei de falar, né? Realidade, gente, vida prática. Analgesia é no exame secundário e é opioide intravenoso. Sem essa de chegar doente politraumatizado e fazer anti-inflamatório muscular, como era mais ou menos difundido em todo o território nacional, cuidado com isso. Avalie o exame primário primeiro, opioide intravenoso no exame secundário, a boa e velha morfina é muito segura, sem problema nenhum. Agora, é claro, vi as necessidades do meu doente e vou transferir para o tratamento definitivo. Pode ser dentro da minha unidade hospitalar, claro, mas eventualmente para um outro centro. Estou no UPA, no hospital periférico, enfim, num centro primário, e aí eu vou transferir para o local adequado. Claro, os acordos de transferência são muito grandes, não posso perder tempo fazendo exames desnecessários e eu preciso fazer o indispensável para garantir esse transporte. Lembrando que a minha obrigação vai até eu entregar esse doente, ou para a equipe de transporte, ou se eu não tiver jeito, eu vou entregar ele lá no outro hospital. Mas eu estou de plantão sozinho aqui no hospital do interior, você não vai passear. Diretor clínico, estou levando uma vítima grave, você precisa garantir aí a segurança do seu transporte. Via aérea, existe quase que eu poderia fazer mais uma aula só sobre transporte aeromédico, é uma ciência toda especial, mas eventualmente você pode fazer o transporte por via aérea. Então, legal, desde o começo do atendimento até a transferência para o tratamento definitivo, isso é atendimento inicial do politraumatizado. Joia? Cai na prova. Olha só, eu quero pegar esses minutos finais e discutir escalas de trauma. Cada vez mais tem se dado uma ênfase a essas escalas de trauma. Olha só, como que surgiu isso? Principalmente nos centros norte-americanos, existem o centro de trauma primário, secundário, terciário. E aí fica aquela competição. Olha, o centro de trauma terciário do estado X tem uma mortalidade tantos por cento muito maior que o do outro local. Mas o grande questionamento é, e a gravidade desses doentes? Porque não é certo você comparar coisas diferentes ou incomparáveis. Então, se você tivesse um estabelecimento da gravidade dos doentes, você pode fazer comparações mais adequadas. E além do que, já existe uma estatística, a gravidade matemática de determinado trauma é tanto, então a taxa universal de morbidade e mortalidade é tanto. Então isso ajuda muito em dados epidemiológicos, inclusive em dados de controle da qualidade dos atendimentos. Então é muito, muito interessante. Então existe as chamadas escalas de trauma ou scores de trauma. O RTS é um dos primeiros scores que surgiram, Revised Trauma Score. Ele é um índice fisiológico, baseado em dados apenas fisiológicos. O ISS, Injury Severity Score, apenas em dados anatômicos. Então,
Aqui se eu tenho uma fratura na perna, não importa se ele é diabético, hipertenso, cardiopata, está chocado, não é fratura na perna. E aqui só interessa ele estar hipertenso, chocado e etc. Mas não quer saber se a fratura for na perna em outro lugar. Então, os dois, apesar de serem pioneiros, eles cabem algumas críticas. E o TRIS foi a associação dos dois, Trauma and Injury Severity Score. Então ele pega tanto os dados fisiológicos como anatômicos. Nós não vamos ficar aqui discutindo item a item, fazendo contas e etc. Mas a gente precisa saber qual que é a essência desses escalas para que a gente não seja aí pegos de surpresa aí em algum exame, alguma prova. Então vamos falar do RTS. O RTS ele é uma conta. 9, a escala de coma de Glasgow, pressão arterial, frequência respiratória. Então, são índices puramente fisiológicos. Então, RTS é um índice fisiológico. Então, ele vai estabelecer valores de acordo com a pressão arterial. Por exemplo, o Glasgow está de 13 a 15, 4. Pressão acima de 89, 4. Respiratória, 4. E assim por diante, conforme cada parâmetro. E aí você vai pegar a sua vítima, somar. Não, minha vítima tem 12 de Glasgow, mas a pressão está normal, a frequência respiratória está assim, então o valor é tanto. Claro que eu preciso estar com essa tabela do meu lado, porque é muito difícil eu decorar se eu não mexo isso, com isso todo dia. E o RTS, ele leva em relação às suas estatísticas de possibilidade de sobrevida conforme o índice. Então, um RTS 8, 0,988. Então, na verdade, a possibilidade de sobrevida é 98%. E assim por diante, conforme a graduação do nosso score. Então, ele é bastante interessante. Então, RTS fisiológico e dá ali a possibilidade de sobrevida. E o ASS, o Injury Severity Score, ele é um índice anatômico e ele leva em consideração 6 regiões corporais: cabeça, pescoço, face, tórax, abdômen, conteúdo pélvico, extremidades e anel pélvico na fratura pélvica e o geral ou o externo. Então ele vai considerar essas 3 regiões corporais e vai fazer uma escala de gravidade. Ele vai classificar cada uma dessas etapas, dessas lesões, em índice de gravidade de 1 a 6. E nós vamos escolher 3 lesões mais graves em segmentos diferentes. Quer dizer, tem aí uma sequência para a gente escolher. Vamos fazer a soma do quadrado dos índices, quer dizer, conta matemática, e o ISS vai variar de 1 a 75. Então, veja bem, quanto maior é o ISS, maior a gravidade. E o TRIS, que é a junção dos 2 índices, ele foi introduzido já há bastante tempo por Champion, em 1981, é a associação de score fisiológico e score anatômico. Mas ele leva em consideração também outros fatores que são importantes: idade, mecanismo do trauma, se ele é penetrante ou contuso, e é o programa relacionado pelo American College of Surgeons. Não vamos falar dos índices, dos dados, etc., apenas a filosofia deles, que na maioria das vezes, em questões de prova, têm sido suficientes. Mas como leitura adicional, é bastante interessante e eventualmente tem alguns testes, mas era só para a gente saber se são traumas muito graves ou não. E realmente não são dados assim muito consistentes assim, em questão de questões de prova, porque na verdade ele fala o índice, mas ele fala o tanto de lesão que a pessoa teve, se ele está instável ou estável, a gente sabe se é grave ou não, mas aí uma cerejinha para o nosso bolo do atendimento inicial ao politraumatizado. E claro, aquela nossa vítima que caiu do andaime, estava com pneumotórax hipertensivo, tem que funcionar e drenar. Se continuar chocado, e não era um choque obstrutivo, porque funcionou, drenou, era um choque obstrutivo do pneumotórax hipertensivo, o que vai acontecer? Lembra, o operário que caiu do andaime, se ele estabilizar hemodinamicamente, não tinha sangramento em outro local. Agora, se ele continuar instável, tórax, abdômen e pelve, ele tinha indícios lá de trauma pélvico, então a gente vai ficar bastante atento para a conduta. Então fizemos uma revisão aí do atendimento inicial do politraumatizado, falamos aí também dos atendimentos de múltiplas vítimas, do cenário de desastres e catástrofes.
Ufa, é bastante coisa, mas existem outras aulas segmentares de atendimento pós-traumatizado, como torácico, abdominal, queimaduras, isso cervical, então isso aí dá bastante substrato para essa aula que, na verdade, é uma aula introdutória. Grande abraço e boa sorte para vocês!